Quanto custa uma viagem que parece impossível? Quanto custa uma viagem que para muitos parece a ida ao fim do mundo para navegar entre icebergs gigantescos, explorar bases militares secretas cercadas de ursos polares e até mergulhar em águas a 1 grau Celsius? Pois nesse vídeo eu vou abrir a caixa preta da minha viagem para a Groenlândia, que você já acompanhou numa série por aqui no canal, e revelar tudo sobre o cruzeiro de expedição que tornou essa viagem possível. Eu vou mostrar as diferenças cruciais entre um cruzeiro marítimo normal e um cruzeiro de expedição, os luxos que você não imaginaria encontrar numa viagem para o Ártico, e claro, mais pro final do vídeo eu vou contar para vocês aquilo que vocês provavelmente mais estão pesquisando ao clicar nesse vídeo: quanto custa uma viagem dessa. O que é que estava incluído, o que não estava incluído. Se você tem curiosidade sobre esse tipo de viagem, vem comigo nesse vídeo porque vai valer a pena, te garanto isso. Vamos lá? Ok, mas para começar, por que fazer essa viagem de navio? Quem segue o canal, inclusive, sabe que foi o meu primeiro cruzeiro. E um dos motivos é: a Groenlândia é a maior ilha do mundo e a boa parte dela está congelada. O que é que isso significa? Que a Groenlândia não tem estradas a ligar suas cidades e vilarejos, tornando essa locomoção muito difícil. Logo, viajar de cruzeiro é uma forma muito mais fácil de conhecer o máximo possível da Groenlândia no menor espaço de tempo possível e com o máximo de conforto também possível. No fundo, a única forma de explorar essa costa vasta e selvagem num curto espaço de tempo é pelo mar. Por isso que eu embarquei num cruzeiro de expedição, que é uma experiência completamente diferente do que a maioria das pessoas imagina quando ouve a palavra cruzeiro. Enquanto um cruzeiro normal é um resort flutuante focado no entretenimento a bordo, um cruzeiro de expedição é, na essência, uma base de operações móvel. Vou mostrar um pouquinho para vocês agora do navio, que é bem legal também de você ficar. Muita coisa para você fazer. Talvez não, com certeza não é tão grande como esses navios de cruzeiro realmente grandões e de cruzeiro e não de expedição, mas é bem interessante. Vamos lá dar uma voltinha aqui no que tem para fazer. O navio, nesse caso, não é um destino final, não é como um resort. Ele é a ferramenta que nos leva a destinos que, de outra forma, seriam completamente inacessíveis, e vocês vão entender mais um pouco sobre isso daqui a pouco. E aqui está uma das primeiras diferenças em relação ao cruzeiro marítimo normal. Esqueça os shows da Broadway, esqueça o cassino, esqueça aquelas apresentações tipo Circo du Soleil. Num cruzeiro de expedição, o principal entretenimento dentro do navio é conhecimento. Quase todos os dias tínhamos palestras com biólogos marinhos, geólogos, historiadores, glaciologistas e até um que eu chamaria de passarologistas, porque falava exclusivamente, sim, sobre os pássaros que nós íamos ver na viagem. With all the chicks, that's what they look like. And ravens are often referenced in literature and folklore across many cultures in the world. Claro, você podia ficar lá ou não, se for do seu interesse ou não. Mas aprendemos sobre a formação dos icebergs, dos glaciares, a vida selvagem que íamos encontrar e a história dos locais que nós chegamos a conversar, a entrar na casa e a tomar um café com os Inuits da Groenlândia. É o tipo de viagem que, se você for um nerd como eu, você vai simplesmente adorar, dentro e fora do navio. É como estar numa universidade flutuante enquanto se navega pelo Ártico. Mas a diferença mais relevante, talvez para você que acabou de clicar nesse vídeo, é outra. E ela é realmente relevante e merece sua atenção. Essa diferença é o fato de que o roteiro que você compra quando você vai lá pesquisar sobre a viagem, ele é uma sugestão e não uma promessa ou uma obrigação de entrega. E olha que eu falo isso como advogado. Esse tipo de situação é muito normal nos cruzeiros de expedição e você vai entender o porquê. Não é nenhum esquema, não é nenhuma safadeza, não é nenhuma picaretagem. Como estamos a navegar por regiões remotas, muitas vezes com águas não cartografadas ou condições de gelo que mudam a toda hora, não só de gelo, como do mar também, a segurança acaba sendo a prioridade máxima. O capitão tem total autoridade para alterar a rota a qualquer momento, assim como o líder de expedição, que no caso da minha se chamava Mark, cara super simpático por sinal. Lembram-se no vídeo anterior, quando o capitão teve que sair num Zodiac, que são aqueles botezinhos, para mapear a área antes de o navio passar? É exatamente disso que eu estou a falar. E honestamente, para mim, essa é uma das melhores partes desse tipo de viagem. Tira aquela previsibilidade de toda a viagem e adiciona um elemento de descoberta real, de exploração propriamente dita. Na nossa viagem, acabou que todo o roteiro foi cumprido. A parte boa dessa exploração e dessa liberdade de mudar um pouco o roteiro foi justamente o que eu mostrei, que o capitão explicou quando ele saiu no Zodiac tentando descobrir áreas em que ele podia levar o navio. A gente visitou pontos a mais do que estavam planejados, justamente porque, como a gente pegou um clima bom,
A gente, digamos assim, estava adiantado na programação, logo teve essa oportunidade de descobrir lugares a mais do que os planejados. And of course we're gonna change our plans, but I think the Zodiac cruise here around the icebergs was fantastic. Isso também pode acontecer, você pode ficar um pouco a menos e você pode ter um pouco a mais do que você esperava. Esteja flexível em relação a isso, porque vale a pena. Uma outra pergunta e dúvida que talvez tenha surgido para vocês agora é se um cruzeiro de expedição não significa um cruzeiro muito raiz, um cruzeiro muito desconfortável e que não vai ter o luxo e o descanso possível de uns cruzeiros marítimos normais. Pode ser assim? Pode. Você tem vários tipos de cruzeiro, inclusive de barquinhos à vela que você pode fazer. Esse não foi o meu caso e eu posso te dizer que o navio era incrivelmente confortável e no tamanho adequado para não ficar aquelas lotações tradicionais de alguns cruzeiros nesses navios que são os maiores do mundo. Então, como vocês podem ver, esse cruzeiro de expedição também é Nutella, se você quiser que seja Nutella. E se você quiser ficar no navio, tem aqui uma banheira desse lado, uma banheira do outro, tem um espaço, pode receber massagem, tem uma academia, que na verdade são só algumas esteiras, e tem esse visual todo, né, e o bar, restaurantes e tal, você pode aproveitar. Para as refeições, tínhamos 2 restaurantes, um no deck 5 e um no deck 7-8, mais acima do navio, com boa comida sempre no café da manhã, almoço e jantar, e 2 cafeterias com snacks ao longo de todo o dia, além de um chá da tarde no deck 5 todos os dias, com alguns lanches e, obviamente, chá. E sim, apesar de estarmos no Ártico, tivemos dias de verão tão espetaculares que dava para aproveitar o sol na varanda, provando que até numa expedição no Ártico há tempo para relaxar e pegar um solzinho. E num dia de verão como esse na Groenlândia, a gente está passando em um dos fiordes mais longos e mais bonitos aqui, que é o Prince Sand Fjord. Muito bem, mas depois disso tudo, da aventura, do conhecimento, do conforto, chegamos na pergunta que todo mundo, no fundo, quer saber. Mas antes de dizer o preço, eu quero que você pause o vídeo agora e digite aí nos comentários quanto você acha que custa esse cruzeiro, agora que você tem uma noção do que ele entrega. Vamos ver quem chega mais perto do valor real, que pode te surpreender, para mais ou para menos, veremos. Já digitou aí? Aproveita e deixa o like e se inscreve também se você gosta desse tipo de assunto. Bom, como vocês já podem esperar, os preços podem variar de empresa a empresa e, claro, em especial nesses casos dos cruzeiros de expedição, nos roteiros que vão ser feitos. Às vezes é na mesma região, mas com um roteiro diferente o preço pode mudar consideravelmente. Então, para falar de uma experiência real, eu vou dizer aquelas variações do cruzeiro que eu particularmente fiz, que foram 11 dias pela Groenlândia, de oeste a leste. Oeste, sul, leste e de lá para Reykjavik, na Islândia, onde a gente foi, digamos assim, entregue de volta à terra firme. E outra coisa, logo antes aqui de eu revelar os valores, se você ainda não viu os vídeos sobre essa viagem, tem uma playlist específica para que vocês podem assistir e entender exatamente o que é que ela entrega. Eu acho que vale a pena. Mergulhar nas experiências que tivemos vai dar a dimensão exata do que esse valor que eu vou falar representa. E sem mais delongas, vamos ao valor e depois dizer o que é que estava incluído e o que não estava. No ato da minha reserva, o mais barato para você fazer exatamente esse cruzeiro que eu fiz, com exatamente essas características, era de $5.000 por pessoa, que vai dar hoje em dia uns R$30.000. Esses valores podem ir até, eu acho que 11, 12 mil, a depender da sua cabine. O de $5.000 era na cabine mais simples, que tem todos os confortos que você pode imaginar, cama confortável, e ele tem janela. Tem alguns cruzeiros que não tem, que é tudo fechado. Ele tem janela, mas ela é aquelas portinhas típicas de navios, que eles chamam de porthole, e não com uma varanda. Depois você vai para um outro que tem uma janelona, mas não tem uma varanda propriamente dita. E depois você vai, por exemplo, para o que eu fiquei, que tem uma varanda e ainda tem um nível acima ou 2 níveis acima, que são varandas mais amplas, um quarto que tem uma sala propriamente dita, 2 televisões, enfim, quase que um apartamento dentro do navio. E o mais caro, se eu não me engano, era esse de $11.000 por pessoa e de $5.000 por pessoa era o mais barato. O meu ficava nesse meio termo, eu paguei $6.800, mas tem um porém aqui. Como eu viajei sozinho, eu tive que pagar mais por pessoa, já que o quarto ia acabar ficando só para mim. Você tem a opção de dividir o quarto, inclusive, com outras pessoas, se você quiser. Mas, se você for de casal, vai ser, por exemplo, $5.000 por pessoa, $5.000 por pessoa, $10.000 o quarto ali. E eu paguei a mais, repito, como eu estava sozinho, você paga, acho que é 75% do valor do quarto total, e não só o valor por pessoa, já que é calculado 2 pessoas por quarto. Eu sei, é um investimento alto, mas vamos fazer uma continha aqui, considerando tudo que está incluído, e aí depois vocês comparam com outras viagens que vocês já fizeram por aí, até mesmo dentro do Brasil, que talvez
vocês percebam que não é tão caro assim. Vamos lá. O que é, então, que está incluído nesse valor? E a resposta curta e grossa é praticamente tudo. Todas as refeições nos 2 restaurantes, incluídos os snacks, o café, chá disponíveis 24 horas, estão incluídos. Todas as bebidas, incluindo alcoólicas, estão incluídas, sendo que um detalhe aqui, as alcoólicas estão incluídas só no jantar. Nos demais horários você pode comprar as bebidas alcoólicas normalmente, mas pagando, e você pode ir nos bares todos que tem pelo navio para comprar sua bebida alcoólica, assim como no almoço você também tem que pagar. Na última noite a gente ganhou um presente e o bar foi liberado para todos. Todas as bebidas que tinha no barco, em todos os bares, estavam completamente liberadas, sem nenhum custo adicional, o que foi bem bacana. Ah, e o mais importante, todas as expedições com os Zodiacs, as caminhadas, as trilhas, a proteção contra os ursos solares, os guias, tanto os guias da expedição em si, que estão com a gente no navio, quanto os guias locais, que levaram a gente para conhecer melhor Nuuk, que levaram a gente para conhecer melhor Tarsilac e outros vilarejos, além das visitas às casas dos locais, o café que é oferecido por eles como uma cortesia, por eles no caso pelos locais, e ainda os museus que a gente pode visitar, o excelente museu de Nuuk e outros museus que você pode visitar em outros vilarejos ao longo da viagem, tudo isso está incluído, você não precisa pagar nenhum adicional para isso. O único gasto que eu tive, por exemplo, com comida foi em Nuuk, porque eu queria provar um restaurante local, queria provar a comida local, e aí eu espontaneamente fui até um restaurante local e paguei por aquilo, claro. Mas se eu quisesse, eu poderia inclusive voltar para o navio e me alimentar no navio sem problema. O outro custo que eu tive foi a internet. E eu vou te dizer, se eu não tivesse minha própria empresa para acompanhar e para cuidar, eu não teria contratado, por 2 motivos. A internet era caríssima e muito ruim. Eles prometeram que vão melhorar a internet, vão melhorar o sistema, que a internet funcionava e também a qualidade, mas foi a única coisa que eu particularmente gastei dinheiro a mais. Ok, Vitor, mas e como encontrar essas viagens? Como saber que roteiro eu vou fazer? Como escolher para onde eu quero ir nesse tipo de cruzeiro de expedição? Eu diria que o segredo é você procurar no Google cruzeiros de expedição e colocar o destino que você quer. Antártica, sim, dá para ir para Antártica. Ártico, Groenlândia, Svalbard ou qualquer outro que você tenha curiosidade de saber se existe ou não. Eu fiz a reserva por um site chamado Polar Tours. Todos os sites que eu falar aqui eu vou deixar aí na descrição. E eu achei ele super organizado e ele fala de todos os cruzeiros possíveis. Tem várias rotas com vários tipos de navio diferentes, desde os veleiros praticamente até navios de alto luxo. E a empresa que eu viajei chamava Albatross Expeditions. E eu digo chamava porque durante essa viagem eles fizeram uma fusão, inclusive a equipe das empresas que estavam se fundindo estavam lá no navio comemorando com a Polar Latitudes. E eles vão se chamar agora, se eu não me engano, Polar Latitudes Expeditions. E aí você pode procurar também direto no site deles. E tem várias outras operadoras e agências que fazem a reserva e a venda desses pacotes de cruzeiros de expedição. Inclusive, está nos meus planos próximos e eu espero que eu consiga o mais brevemente possível ir para Antártica e Svalbard, 2 lugares que eu tenho muita curiosidade de conhecer e que, como eu acabei de falar, tem cruzeiros de expedição. Uma boa forma que você tem de colaborar com que eu consiga fazer mais dessas viagens exploradoras e trazer aqui para o canal para você decidir se vale ou não vale a pena depois que eu já fiz, é se tornando membro do canal. E eu aproveito essa deixa para agradecer aqui os 4 novos membros do canal e agradecer profundamente porque vocês não sabem quanto isso colabora e dá força para continuar aqui com o canal, editando e tentando melhorar cada vez mais o conteúdo que eu trago aqui. Muitíssimo obrigado, de verdade, a vocês. E se você não pode ou não quer contribuir sendo membro do canal, não tem problema, mas pelo menos deixa um like aí ou compartilha com um amigo que você sabe que vai se interessar por esse tipo de assunto, que já ajuda demais. Mas e aí, o que é que vocês acharam do valor? Vale a pena esse tipo de investimento pelo que a viagem entrega? E se vocês não sabem ainda, não visualizaram o que é que realmente essa viagem entrega, eu vou deixar aqui com vocês a playlist com todos os vídeos dessa incrível viagem. Um abraço e até a próxima aventura!